Boa noite, retomando o nosso estudo aqui de Joana, nosso estudo do livro O Homem Integral, da Jornada Psicológica de Joana de Ângeles. A gente parou no último estudo, né, no meio, na metade, mais ou menos na metade do capítulo 28, se não me engano. Problemas sexuais, não é isso? Problemas sexuais. E a gente vai dar continuidade hoje, mas antes vamos da oração. Entrou gente lá. Quem quer fazer a oração? Cebolinha. Estou sem... A Alexandra acabou de entrar agora. Você faz a oração, Marcelo? Vamos lá. Faz tempo que eu não faço. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecer a este curso tão gratificante, tão bom para o nosso aprendizado no nosso dia a dia. E que ele continue nos ensinando para o nosso crescimento moral. Que assim seja. Que assim seja. Só para dar uma contextualizada aqui, ajuda a lembrar do que a gente falou, essa questão da sexualidade que ela vem e ela é muito forte na humanidade, né? E ela direciona, às vezes, povos, culturas. E que a questão da sexualidade, que ela está ligada diretamente ao nosso poder criativo, porque o sexo é o gerador, né? Que cria. Ao mesmo tempo, na parte psicológica, a sexualidade faz a gente desenvolver a criatividade, achar soluções para problemas, descobrir novas tecnologias, desenvolver a arte, desenvolver a ciência, desenvolver, enfim, as várias áreas que a humanidade tem, que ela usa o poder criativo dela, todas as áreas que ela pode, está ligada à sexualidade, né? Que o homem, ainda preso às questões materiais, os prazeres, da questão sexual em si, meio que atrofia essas condições dele, essa potência criadora que ele tem, ligando essa energia só no sexo em si, no ato em si. E isso trouxe costumes, preconceitos, vários problemas sociais ao longo da história da humanidade, né? Eu lembro da gente falar no ano passado da questão de casta, né? Que a mulher tinha que casar virgem, não sei o quê, existia esse tabu em cima da sexualidade. Num primeiro momento era muito travado, era muito castrado. Aí, de repente, liberou geral, virou bagunça, ao extremo, né? Foi do 8 ao 80. E veio todas as consequências do uso desequilibrado da sexualidade, em termos não só de questões físicas, doenças, mas problemas morais seríssimos que desencadearam isso. Então, isso que eu entendi que a gente estudou até agora, nesse capítulo aí, essa questão da sexualidade. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa para ilustrar. E o que é o normal, o equilíbrio, né? É quando duas pessoas têm um bom relacionamento, né? E que não é também totalmente ao contrário, que é o pecado, que é o que não pode, que na verdade é onde tem a conexão entre duas pessoas, né? Legal. Isso mesmo, a gente falou disso, que é onde existe a conexão mais íntima entre duas pessoas. Ali no ato sexual em si, a conexão, seja física e a conexão alma. Isso estimula também a conexão alma, o dia a dia, o convívio de duas pessoas, no relacionamento, na geração da família, naquele relacionamento saudável,
Tem diferença, mas tem respeito, tem amor, tem carinho, tem complacência, tem compaixão. E um ajuda o outro a se desenvolver nessa conexão mais ampla. E acaba que a sexualidade estimula mais essa conexão, né? Fica com um equilíbrio. Legal, isso mesmo. Vamos continuar a leitura. Então, a gente parou aqui, ó, nesse parágrafo, os problemas sexuais se enraizam no espírito. Quem quer continuar a leitura? Eu queria estimular, né? Porque a expressão da beleza, da harmonia, da realização pessoal, acalma o coragem para a vida, tornando-se um dia gerador de alegria. Novas energias, né? Né? Nossa. Quer que eu leia? Você ficou lendo da outra vez sozinho, verdade? Os problemas sexuais se enraizam no espírito e se aturde como um desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas que se fazem psicopatologias graves, a empurrar a sua vítima para abismos da sombra, da perversidade e do crime. A liberação das distonias sexuais mais perturba o ser, que se transfere de uma para outra sensação com sede crescente, mergulhando na promiscuidade por desrespeito e desprezo a si mesmo, e por extensão aos outros. A sua é uma ótica desfocada, pela qual passa a ver o mundo e as demais pessoas na condição de portadoras dos seus mesmos problemas, só que mascaradas ou susceptíveis de viverem aquela conduta quando não desejam impor a sua postura especial como regra geral para a sociedade. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores, ou quando se conscientiza e resolve-se por viver, assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, demonstrando que não o digeriu nem o assimilou. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise, que lhe faculte viver em harmonia com sua realidade interna, nem sempre compatível com a sua manifestação externa. Não basta satisfazer o sexo. Toda a fome e sede de momento saciadas retornam em ocasião própria, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome, perfeitamente suportável, em vez do constante conflito da insatisfação decorrente da imaginação fértil, que programa prazeres contínuos e elege companhias impossíveis de serem conseguidas em qualquer faixa sexual que se estagie. Ninguém se sente pleno no mundo, acreditando-se haver logrado tudo quanto desejava. A aspiração natural e calma para atingir um próximo patamar faz estímulo para o progresso do indivíduo e da sociedade. Os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tampouco levados à conta de pequenos significados. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Nossa, que análise bonita, bem feita. Nossa, já é o fim do capítulo? Que análise bem feita. Cara, esse é massa, viu? Massa, assim, ela traz o tema de uma forma muito até natural, assim, sabe? Natural, técnico. Sem ficar pegando tabus, não, nada disso. Ela até critica esses tabus, Tom. Começando ali, falando... Até mesmo que ela, pelo que eu entendi, essa questão do tabu faz com que piore
essa situação, porque aí a pessoa não conversa, não resolve, não, né? Aí pode gerar os crimes, pode gerar esse desequilíbrio, exacerbar ele, né? Na verdade, não tem que ignorar. Não, vamos ignorar isso é uma parte feia do humano, vamos ignorar, porque a gente tem mania de pôr debaixo do tapete aquilo que a gente acha feio, querer né? descartar, né? Aquilo que não está agradando. Ocultar, né? E que ela falou assim que não adianta ocultar. Ele vai acontecer naquele determinado momento, ele vai aparecer. O problema quando você quer esconder ele só aumenta. E ele eclode, assim. Às vezes de uma maneira... Na hora que ele aparece que tá arrebentando tudo. Né? E aí, aí você tem os desregramentos, né? Problemas internos, fica cada vez mais evidente. E o problema também da questão cultural é tipo... Então, assim, mas isso é cultural para o homem, isso é normal para o homem. E para a mulher isso não é normal. São tabus que aí muitas mulheres tentam esconder algo que para elas talvez seja natural, né? E até pela criação tem o problema de se não se aceitar por conta disso. Mas minha mãe falou que não pode, que é feio, que mulher não tem que ter isso, que, né, culturalmente é aceito, por exemplo, um homem ter mais de uma mulher, de ter outras relações, e a mulher não. A mulher ela não tem que expressar nada disso, culturalmente. Então isso é ruim, até para a parte psicológica da mulher, que tenta ocultar, esconder, de acordo com a cultura, principalmente, não em grande centro hoje em dia, mas em cidades menores isso ainda tem muito. Ainda tem muito. Entendeu? E homem é o contrário, não, porque eu tenho que ser o garanhão, eu tenho que, né? E às vezes o homem que é tipo, não, eu tenho compromisso, eu tenho... tá achado ainda de bobo, você tá dando maior moral para você aí, você tá aí fazendo de bobo. Então, culturalmente, isso também vem, essa questão psicológica, essa briga com a própria pessoa tem, né? Que ela fala assim, não, o outro tá me chamando de fraco, o outro, né? Ainda tem... E entra nessa questão psicológica muito forte, principalmente no caso das mulheres, que você está falando, você está citando, que ainda hoje existem muitas mulheres que se consideram muito infelizes, porque nessa área da vida dela é uma área, uma incógnita, ela não se conhece, ela não se permite, ela mesma cria o tabu devido à criação que ela teve, ao que ela já viveu. Ela mesma cria vários bloqueios nela com ela mesma, que reflete no relacionamento que ela tem em casa, ou com o marido, ou na família em si, ou nas amizades. Às vezes é aquela pessoa que se retrai demais. Às vezes se sujeita a aceitar o marido, que outras pessoas, justamente por essa não sabe se colocar, se impor, falar o que gosta, o que não gosta. Mesmo que não seja na área sexual, a pessoa ela se retrai como um geral. Isso destarta um comportamento muito limitado assim, em relação aos outros, aos relacionamentos. Ela se trava, fica travada. E o excesso também, tipo assim, que a mulher o tempo todo ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser não sei o que, ela tem que estar apresentável. E às vezes a própria mulher que está o tempo todo apresentável, ela tem problema na parte sexual. Então, muitas se sentem como objeto, não se sentem como tendo ali o equilíbrio de um relacionamento com a outra pessoa. Então, muitas se sensualizam, será o nome que a gente dá, quer parecer né? demais, mas é um conflito que ela tem interno. Né? É um conflito, por dentro, porque colocado isso... Internamente ela está travada, e ela externaliza uma coisa contrária para poder estar e ela se coloca isso culturalmente.
principalmente a questão de, depois que tem filhos, ela entra naquela coisa, não, gente, mas eu já tive filhos, eu já não sou nova mais, eu já não tenho, né? Entra toda aquela questão, toda aquela dúvida. Meu corpo já não é do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito, luz apagada, por favor. Tem tudo isso, porque apagar a luz. Porque a mulher tem essa autocobrança muito forte, né? Então, o conflito psicológico entra aí, né? E fora os afazeres que tem do dia a dia. Isso que você está falando é essa frase. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, de carência ou incapacidade. Às vezes a carência interna da pessoa é tão grande que ela quer relacionar com todo mundo, ela quer para tentar compensar essa carência que ela tem. Essa exposição excessiva, ela muitas vezes é um retrato da própria insegurança da pessoa, seja homem e mulher. Especialmente mulher, porque a gente está falando da exposição e tudo. Reflete muitas vezes uma insegurança interna absurda, fora do padrão. E isso vai interferir em várias áreas da vida dela. E essa questão da incapacidade, às vezes ela se julga incapaz, às vezes ela nem é incapaz. Mas ela se julga incapaz. Então ela se demonstra desse jeito, que é um grande conflito em grande empresa. Porque muita gente fala assim, essa aí é bonita, cresceu porque é bonita, deve estar saindo com o chefe. Então, esse conflito interno tem muito. Até porque eu viajei esses dias conversando com uma moça no avião e ela saiu por assédio. Ela falou assim, assédio moral eu aguentei, mas quando chegou no sexual eu não aguentei esperar ficar mais não. Então, assim, o que acontece? E isso acontece diariamente, o tempo todo dentro das organizações. E aí você vê que lugares que às vezes mulheres de alto cargo às vezes são bonitas mesmo, mas também não têm às vezes a capacidade. Vai ver, é super carente, às vezes se submete por carência a fazer tudo que a outra pessoa quer e ela às vezes não gosta, nem, né? ela se submete. Ou até mesmo carente, nossa, a pessoa, nossa, mas ela gosta de mim, ela me dá atenção e aceita qualquer migalha. Né? Então, a questão é isso que ela fala aqui, a gente não pode tentar esconder, a gente tem que discutir muito isso, porque isso acontece o tempo todo. E às vezes muitas mulheres se sentem frágeis. Eu até estava lendo sobre isso. Elas tentam se esconder. Às vezes tem mulheres que é ao contrário. Ela tenta se esconder de qualquer jeito, com medo de ficar vulnerável a esse tipo de investida. Então, essa discussão, essa cultura que colocou-se que o homem ele tem uma coisa natural dele, que é animal dele, de querer ter mais de uma, e não é isso que funciona. Às vezes a pessoa, outros fica zoando de colega e tudo, abre mão talvez da família por conta de colegas, entendeu? De situações, de momentos. Então a gente tem que discutir. Mas essa situação, Pamela, hoje, se você pegar nos jovens, elas já estão um pouco diferentes. As mulheres estão muito mais avançadas nesse ponto. Sim. E assim, você pega, por exemplo, essas festas juvenis aí, essa moçadinha. Só que aí já vai para o lado da promiscuidade. Então, Porque aí essas mocinhas, elas já estão se desvencilhando dessa cultura paternalista, moralista e machista, que a mulher, que o homem pode, a mulher não pode.
que vai ao contrário. As jovens de hoje, elas já estão se desvencilhando disso. E querendo mostrar que é o elas já contrário, são tem filhas, o oposto total, isso, né? elas já são filhas da geração que cresceu assim. Então, elas já não tem essa criação mais. Só que aí vai para a promiscuidade. Aí, tipo assim, sabe aquele negócio de disputar quantos peguei, sabe? Você vê muito. Ah, fui na festa. Isso já tinha na minha época. Peguei. Não, mas hoje é muito pior. Pior. Peguei, se você vê meninas de 15 anos falando, não, peguei tantas pessoas. Entendeu? Na Antes era um minha homem época que já fazia, existia isso. Já, mas tinha rótulo. Você concorda? É. Aquela pessoa, ela era rotulada. Tanto que eu já ouvi muitos colegas falar, tem mulher que é para pegar, para namorar, para casar. Tinha os rótulos. Hoje é menos. Hoje não. Hoje... Tá tudo danado, entendeu? Não tem como rotular. Tá tudo no mesmo... Tem como E rotular. a disputa é séria. É porque eu sou de outra geração, Entendi. eu sou mais jovem, então estou tentando. Ah, entendi. Conta pra nós como são os jovens. Como é que é os jovens? Danado. Tudo danado. Trocar liberdade por libertinagem. Libertinagem, promiscuidade. Então, É porque, assim, o tema envolvendo sexo, né, tanto é que ele por causa dessas questões sexuais, a gente tem a base até da psicanálise, por causa desses conflitos, tudo. Mas ele é um tema que, de maneira recorrente, ele vai ser revisitado. Então, nós estamos falando, às vezes, de questões envolvendo machismo e tudo mais. Hoje nós temos questões envolvendo troca de sexo, mudança de sexo, transfobia, liberdade sexual e tudo mais. Então, assim, é um tema que até mesmo o próprio espiritismo ele vai revisitar. Ele vai trabalhar. Entendeu? Como é que você vai explicar hoje a questão da liberdade sexual usando Kardec? Óbvio que o Kardec tem os princípios. E aí você utiliza esses princípios, por exemplo, do amor, da liberdade, enfim, para poder embasar isso aí. Entendeu? Mas existe também, e a gente tem essa questão, uma ala mesmo do espiritismo muito conservadora. Demais, né? Então, o que acontece? Então, esse tipo de estudo sobre a sexualidade, por isso que eu fiquei feliz com esse tipo de abordagem da Joana, porque ela pega o ato sexual e transforma em uma partícula do que é sexo. Isso, que é a sexualidade. O que é a sexualidade em si? E o tanto que essa partícula, que é o ato sexual em si, ele reverbera em várias questões emocionais, em vários problemas psicológicos, em várias ações comportamentais, sabe? Quantas pessoas, por exemplo, até por questão de não aceitação do próprio corpo, das próprias tendências, enfim, quantas pessoas não sofrem anos a fio, uma encarnação inteira, sabe? A pessoa fica, às vezes, muito... Ela já desenvolve assim de ser menos. Isso. Seu nome. Aquela de que, eu sou menos, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou isso. Autoestima. Autoestima lá no pé. Não, é impressionante. Então, assim... Então, isso, como ela coloca no texto, isso leva até, obviamente, questões criminais, a gente tem os crimes passionais, são todos oriundos da questão sexual, e questões, obviamente, de problemas emocionais, psicológicos, que vão ali atravessando a encarnação da pessoa, entendeu? E vão gerando, obviamente, dificuldades de relacionamento, dificuldades nas relações profissionais, dificuldades nas relações com próprios parentes, enfim. Então, é um tema que ele vai ser revisitado várias vezes, porque teremos várias transformações ao longo das encarnações, dos séculos, e a abordagem dela é muito legal. Ela jogando isso para a nossa vida como um todo, para várias questões, né? Como que a questão sexual, a sexualidade em si, ela se acomoda em outros ramos da nossa vida. Tanto é que ela fala ali,
Uma pessoa que, por exemplo, faz uma terapia, né, psicológica, ela faz uma terapia psicológica, ela consegue muitas vezes melhorar muito essas questões internas que tanto prejudicam, para que ela consiga ali, né, se desvencilhar tanto dessas amarras. Então ela já parte para o campo psíquico. Cara, isso é muito complexo. É muito complexo. Eu vou até dar um exemplo aqui, aproveitando um amigo espiritual nas quintas-feiras. Eu lembro de 2 casos muito interessantes que têm a ver com a sexualidade. Um que o rapaz estava deitado na maca e o chakra genésio dele, coitado, estava girando muito devagar. Aí o amigo espiritual falou assim, ó, senhor, desculpa a pergunta íntima, esperou todo mundo do outro lado, deixou bem quieto. O senhor tem disfunção erétil? Eu falei assim, tem. Coisa, tá aqui, ó. Tá na sua insegurança. Vamos trabalha isso, que vai melhorar muito lá. Entendeu? E essa sua insegurança, essa sua questão interna, está prejudicando a sua fonte criativa. Isso está te prejudicando no seu trabalho. Olha isso. E isso vai criar para você um problema de depressão. Olha isso, cara. Tá vendo? A complexidade do negócio. Isso é um ponto. Aí depois, foi até engraçado, acho que depois de uns 3 meses, essa pessoa apareceu na loja, aqui no centro, deitou na maca, aí já tava assim, ó, deu uma giradinha maior. Aí uma vez ele falou assim, aí ele explicou, falou, ó, depois daquela vez que eu vim aqui, eu pensei melhor sobre o assunto, comecei a trabalhar, fui a um psicólogo, e as coisas foram começando a se desenvolver e tal. Isso é um ponto. E um outro ponto, eu lembrei de uma moça que foi no aconselhamento fraterno, já faz um tempo, que ela falou assim, moço, você me desculpa, moço, ela chamou a amigo de moço, isso é engraçado. Moço, falei... Não, ela não viu a amigo espiritual, acho que eu sei, né? Ela fala assim, aí ele falou assim, diga, senhorita. aí ela falou assim, eu trabalho na empresa e assim, eu percebo que eu estou na minha posição porque eu sou bonito. E aí então, ela foi falando, eu percebo isso, porque eu consegui escalar alguns degraus pela minha beleza. E por que eu te falo isso? Por causa do assédio. Eu cheguei em um degrau, um determinado ponto, aí o colega de trabalho, aquela coisa toda, e isso influencia muito nas minhas relações amorosas, porque eu sinto que toda pessoa que quer ficar comigo, quer ficar quase no meu exterior. E eu internamente eu sou uma pessoa legal. Só que eu imagino que as pessoas não estão querendo acessar o meu interior. Querem só o meu corpo. E muitos me descartam. Aí é uma coisa muito... Aí o negócio é mais complexo. Entendeu? Aí, entendeu? Mais profundo. Então, assim, é uma situação grande, tal, que foi gerando ao longo dos anos várias questões e tudo mais. Até eu lembro de um livro, eu não lembro se eu li o livro ou vi um sumário dele, que era um livro que falava exatamente de uma moça que era belíssima e que a aprovação dela foi a beleza. Que ela veio linda, maravilhosa, que aquela pessoa que não tinha quem não admirasse a beleza dela. Seja mulher, seja homem. Mas que essa beleza exuberante que ela veio foi uma absurda aprovação para ela. Trouxe grandes sofrimentos para ela. Muito. Só aproveitando o gancho, você falou do livro, não lembro qual livro da série do André. Eu, salvo engano, foi no Missionários da Luz, porque eu acho que ele estava falando da reencarnação de Segismundo. O que acontece? Aí eles falam lá dos construtores, né? Lá no setor dos construtores, estava construindo o corpo, engenharia do corpo lá. Aí chegou uma moça que era linda, que estava projetando ser linda e tal. Aí ela lembra dessa aí tem lá os benfeitores, tal, os responsáveis. E aí no projeto dela tinha o corpo, tudo, a estrutura corporal, tudo e tal. Aí o benfeitor lá pediu assim, ó, eu acho interessante, para que não infle o ego,
e que o seu objetivo seja alcançado, acho que talvez seja interessante você ter um problema na perna. Dá uma quebradinha, Sim. aquela beleza. Aí ela acatou, tendo por base a ideia, que era a encarnação dela, veio, mano, coxa, né? Coxa. Entendeu? Isso é. Eu lembrei muito dessa parte. Também teve um livro que nós lemos, Sexo e Destino. Todos os problemas, tudo envolve nessas questões sexuais, problemas, crimes, tarararará, e tem toda uma história legal, bacana, mas que a base é sexual. Você falou de crime, né? Pensa num crime passional. A pessoa ela é tão carente, né? Essa parte dela é tão assim, ela desconhece tanto ela própria, que ela é tão dependente do outro ser na vida dela, né? Porque ela acha que é o outro que vai completar ela, igual a música fala, as metades da laranja, né? Que o outro tem que me completar, que se não tiver o outro, eu não sou nada. A necessidade do outro está ali, porque a carência dela é gigantesca. Aí esse outro decide o livre-arbítrio não querer ficar mais. Mas o outro não pode me abandonar, porque se o outro me abandonar, eu não sou nada. O que sobra? Nada. Então, se o outro for me abandonar, ele não pode ser nada. Então, eu vou lá e eu elimino esse outro. E aí, não é meu, não é de ninguém. Não é de ninguém, né, Tiana? Então, a pessoa sofre, morre por causa disso. A frase principal é essa. A frase não é de ninguém. Sou eu, Aí Aí eu não entro, mas nem na bala. Não. Meu Não, querido. não. Isso foi um tempo mais para trás. Hoje não é isso mais, não, Que viu? bom, que bom. Tempo longínquo. Tempo longínquo, semana passada. Tipo assim, espera olhar de atravessado. Mas é isso, né? Olha, é muito intrínseco. Essa área de sexualidade, ela está muito intrínseca na nossa essência. E igual você falou, e a autoestima é tudo. É o que vai nortear isso, né? Mas, às vezes, parando para pensar em algumas situações, né, que eu escuto, ou enfim, às vezes, aquilo que você falou me chamou a atenção, né? Às vezes, o fato de não poder falar sobre, Sim. a pessoa nem sabe que, às vezes, ela passou por algum abuso e ela não sabe. Sim. Mas, às vezes... E ela vai descobrir isso muito tempo depois. E, às vezes, ela até sabe que ela passou. Eu não quero aceitar. Mas ela se sente culpada. Ela... Se eu falar, os outros não vão acreditar. O que eles vão pensar de mim? Se sente menosprezada, né? Ou às vezes ela deliberadamente não quer acessar essa lembrança. Não quer acessar. Uma dor muito grande. Então, às vezes, até tem a ver, que eu já teve um caso do homicídio, de ter a ver até com a relação de ser homossexual ou hétero. Porque como a pessoa tinha sofrido o abuso quando criança, na idade adulta, ela virou homo. Ela não podia, homossexual, ela não podia, ela não queria ter relação com outra pessoa. E aí, isso não foi só com ela, com outra parente dela também. Então, foram as duas abusadas, entendeu? E as duas, elas não tinham relação uma com a outra. Cada uma virou homossexual, mas cada um tinha sua parceira. Sim. Entendeu? Mas isso devido à questão do abuso. Devido à questão do abuso. E por que por não falar, por ser tabu, foram 2, 3, 4 crianças, entende? Porque isso é um tabu. Como que ela vai chegar e falar para a mãe isso? A mãe dela não vai, ela vai acreditar? E se acreditar, e se essa pessoa vir atrás de mim? Porque ela se sente frágil. Entende? É complexo. Não é simples. E aí você tem que perdoar aquilo também. Você tem que
trabalhar aquilo para liberar aquilo, ressignificar aquilo, tipo, hoje você é outra pessoa, você tem outra opção, ok, beleza, né? Mas se acolhe, você tá certa, isso aconteceu, né? Que às vezes a pessoa fala assim, não, a culpa é minha, o que eu fiz? Né? A pessoa se sente culpada e carrega aquela culpa por tudo, no resto da vida, acho que ela que é culpada de tudo. Extrapola fora da questão sexual, né? E eu tenho um caso que realmente, tipo assim, ela dá pra mãe, assim, não é mentira. Olha isso. Isso não é verdade. Não, e isso Você tá inventando. muitas vezes ultrapassa a morte. Sim. Imagina o espírito, né, que ele carrega isso ao longo de uma encarnação inteira e tal, essas questões, e falece. Ele vai carregar isso para a mãe. E, não, você falar que ela falou no começo da nossa leitura de hoje, ela fala, né, que esses distúrbios sexuais, problemas psicológicos, enraiza no espírito. Chagas do espírito, exatamente. Chagas do espírito. Mas você viu, a terapia vai ajudar. A ajudar, solucionar, vai depender de quão enraizado isso está. De quanto tempo vai precisar trabalhar isso. Ela fala em terapia psicológica que vai causar uma autoanálise. E aí, dessa autoanálise, a depender do nível da gravidade, com certeza isso vai reverberar, às vezes, em um desequilíbrio até numa próxima encarnação. E às vezes o desequilíbrio vem de uma encarnação, de outra encarnação. Já veio. A pessoa já veio com aquilo. E aí, mais uma vez, a gente toca no autoconhecimento. Né? Então, se a pessoa faz a autoanálise, enxerga, e ela busca o autoconhecimento para poder começar a resolver esse processo. E aí ela sabe. Sim. Tanto que ele é benéfico. E a questão psicológica afeta muito, né? Tanto que foge muita coisa. Baseia isso, né? Para outras áreas, né? Ele pegou muito essa parte, né? Então. E ele pega essa parte desde lá na infância. Desde a hora que o neném nasce, que o prazer do bebê é mamar na mãe. Aí, tá vendo? É muito forte. É muito. Mas eu achei muito maduro a forma como ela trouxe essa lição. Achei muito maduro, muito, igual você falou, parece algo natural, né? Como deveria ser. Desde o início da humanidade. Não, de uma maneira a saudade deveria ser enxergada dessa maneira natural. Ela expõe, era muito assim. E você vê que ela não foca, ela vai citando, né? Porque ela falou de tudo, ela mencionou tudo. E ela não se posicionou a nada. Tipo assim, do que é certo, do que é errado. Tipo assim, igual está escrito lá, ó. Devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tão pouco levado em conta de pequeno significado. Olha lá, são dificuldades, merecem consideração, tempo e ação especializada. Não é simples. Não. É a personificação da personalidade. Atrapalha o todo da pessoa, né? Uhum. Atrapalha tudo. É uma coisa assim generalizada, né? Ela influi nas outras áreas, né? E eu acho que quanto mais o amadurecimento vai acontecendo, mais isso vai ser mais delicado. A gente vai perceber mais influência disso em outras áreas. Porque se você pensar no homem primitivo em relação a isso, remorso ou não tinha. Depois foi entrando a consciência, o remorso, o que aquilo foi atrapalhando. E quanto mais se discute, mais amadurece, mais evolui a sociedade, mais isso entra em discussão. Mais situações são afetadas.
mais setores da pessoa, mais coisas, né? Emoções estão relacionadas. Mais áreas da vida, né? Isso. Você vê que ela nem menciona, ela nem debate, nem entra em alguma linha. Ela só falou assim, ó, isso precisa ser conversado. O objeto do estudo está aqui, ela está vendo de cima. Eu sou com vocês. Mas a análise está aqui, ó. Ela é uma análise madura. E até mesmo porque o texto ele tem que ser atemporal. E ele vai ser. Você lê daqui 100 anos. Atemporal e mesmo assim tem que atingir a cada um em cada tempo. É igual o Jesus com a história da mulher adúltera lá. Tipo, imagina o que seria uma pessoa que estivesse no lugar dele que não fosse ele. Para ele... como é que fala? Justificar, não. Julgar. Imagina uma pessoa que estava ali para julgar. Imagina hoje uma pessoa para julgar aquela mulher que a gente tenta julgar. Ele simplesmente saiu do tempo, tipo assim, tô lá no outro planeta, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Acabou, ele simplesmente pega o ponto. Tipo assim, ele não entrou no mérito dela, não entrou no mérito das outras pessoas, não entrou... O julgamento, assassinato. Nada. Na PNL a gente chama isso de segmentar para cima. Você vai fazer uma análise, você vai pegando, tá acima daquilo, tá mais acima, tá mais acima. Mas foi o que ela fez ali, mas segmenta para cima. Então a análise fica muito mais ampla e quebra qualquer análise fútil e muito específica do assunto. Segmenta para cima e se resolve. Que foi o que ela fez nesse último parágrafo. Você viu que ela não questionou nada ali. Ela pegou igual Jesus. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Ou seja, eu não entrei no lado nenhum. Em vez dela falar do ato em si, do pecado dela em si, ali, de trair ou não trair, ele foi no erro. E erro pode ser qualquer erro. Entendeu o que é segmentar para cima? Mais amplo. Ela errou aqui, mas você errou ali. Por que você quer jogar a pedra? Você errou que cagula, você errou que você roubou, você errou que você matou. Você está julgando. Entendeu? Ele foi no erro. Sabe o que é legal? Lá em cima. É um julgamento da própria consciência. Porque o Jesus ele não faz o julgamento. Não. Ele fala assim, você com sua consciência, joga a primeira pedra se você não errou. Aí você só vê carinho jogando no chão. Você só vê... Isso aqui foi o que ela falou assim, ó. Os problemas sexuais devem ser enfrentados sem hipocrisia, ou seja, atinge todo mundo. Isso é geral. Entendeu? Ela ali, ela não falou fulano, beltrano, nananã. Aqui a gente citou várias situações que acontecem. Ela ali falou assim, tipo, você com a sua consciência, vamos enfrentar isso sem querer pôr debaixo do tapete. Vamos olhar para o ser humano e ajudar esse ser humano a superar a dor dele. Porque a gente não sabe por que ele chegou naquilo ali também. Exatamente. Aquela pessoa também foi abusada, aquela pessoa acha que aquilo é carinho, aquilo é o tipo de afeto. Qual é a referência dela daquilo, né? Porque tudo tem uma referência também, né? Excelente. Como sempre, nesse estudo. Vamos encerrar? Vamos. Só um último dele. Até mesmo quem abusou, né? A gente não sabe de onde que ele veio, o que aconteceu com ele, o que foi. E às vezes a gente fica revoltado, com raiva, querendo matar a pessoa, porque aquilo é errado pra gente, não sei o quê. Mas o que levou ele, nada justifica. Nada justifica. Porém, o ato não é justificado. Não é justificado. Mas o que gerou esse ato? Por que ele chegou nesse ponto? Não é justificável, também não deve ser julgável. Não tem moral para julgar. Não. Tem moral. Ali, igual ela falou assim, sem falsa moralidade. Eu lembrei de um último exemplo aqui, uma situação que eu vi acontecendo. Tipo,
A pessoa das antigas, que não pode, que não pode, que não pode, que isso é errado, isso é errado, isso é errado. Principalmente a questão da mulher. E era aquele moralista. Aí foi ver, tinha amante. O cara que pregava moral na família tinha amante. Eu morro de medo do homem de bem. Cidadão de bem, eu morro de medo. Cidadão de bem é Cristo, meu. Aí você vai seguindo ali. Óbvio que você vai ter seus equívocos, você não vai conseguir, né? O cara jogava lá em cima. Mas é isso mesmo. Geralmente tem muito isso. Sob essa capa da moralidade, esconde a imoralidade. Esconde lá. Vide, vamos dar um exemplo legal de problema sexual no antro espírita, João de Deus. Pois é. Então, gente, Jubou o cara. gente. Igreja. Jubou o cara. Igreja tanto católica quanto evangélica, quanto. Já foi para mim? Não. Entendeu? Graças a Deus. Então, assim, não, é isso que ela falou. A gente não pode ter essa falsa moralidade. Para com esses comentários desnecessários. Eu não. Ele está fora. Olha lá, ó. Sempre espírito. Então, é igual uma coisa que até o Léo é uma coisa que ele preza, mas baseado na doutrina mesmo. Gente, mesmo nos tratamentos, mesmo nos passos, né? Não pôr a mão nas pessoas, não. Às vezes é nas costas, não tem nada a ver. A pessoa está sendo tratada aqui, entendeu? Não, gente, peraí que tem uma mão de mulher que vai vir, né? E isso é difícil. Às vezes até da pessoa que vem. Que eu já vi da pessoa que... Se é ao contrário da pessoa que vem. Entende? Então, é uma coisa que a gente... tem que ser discutido. Igual, gente, não, isso é uma discussão. Ó, a gente, homem, mulher... Não tem nada, não tem, mas pode ser levado a alguma coisa. Então, isso é muito, isso é tão sério que até mesmo quando tem abraço, é uma mulher, o amigo espiritual. Vem cá, Glaucio. Tudo mais. Primeiro você vem na cabeça. Por quê? Até mesmo, eu não esqueça a Marcela, porque ela não está aí. Uma vez a Marcela estava conversando com um rapaz. E a Marcela deu aquele abraço de Marcela. Aquele que você gosta. Estilo Gladson. E aí o amigo espiritual chegou na Marcela e falou assim: eu leio o pensamento. Da próxima vez, peça para um rapaz abraçá-lo. Não, mas... Aí ele falou assim: preste atenção, não é você. Não é você, é o outro. Entendeu? Aí ela entendeu que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Até mesmo uma coisa que eu fiz o curso na igreja evangélica, uma coisa que eles comentam. Dentro da própria igreja evangélica lá. A questão de rezar pessoas em oração. Elas, porque era o curso chamava Mulher Única, né? Falava sobre o relacionamento. A você, a questão da oração une as pessoas. Então, você tem que rezar com sua família. Ela já falava desse jeito. Você reza com seu marido. Seu marido é pastor, você reza com ele. Você vai onde ele está. Porque acaba unindo as pessoas. E aí é uma coisa que ela falava lá. Do mesma forma, ao contrário. Que as pessoas estão num lugar que uma está ajudando as outras, você não sabe o nível de carência que a pessoa tem. E às vezes pode ela levar para outro lugar. Às vezes ela mistura gratidão com atração. Nossa, isso, né? Entendeu? Então, assim... E isso acontece, e é muito comum acontecer. Muitas vezes a gente ouviu falar que padre largou por conta de pessoa que ia, pastora, mesma coisa. Então, assim, elas falavam mesmo. E você sabe que as mulheres evangélicas são bem nisso. Elas vão na igreja, elas estão dentro.
sempre está dentro dos assuntos, sabe? Elas não têm, elas conversam sobre sexualidade normal, até demais, mas assim, mas por conta disso. Então, assim, é porque assim, às vezes a pessoa fica admirada com aquela outra que está ali falando, fazendo. Eu lembro que uma vez no Zé Alfaiate, uma moça assim, nossa, aquele palestrante lá, nossa, como eu queria que ele fosse meu marido, não sei o quê. Você não convive com ele 24 horas, você não sabe todos os defeitos, você não sabe nada. Ela ficou me olhando assim, ela falou assim, como assim? Eu falei assim, é porque eu sou casada com ele, vai lá, casa mesmo, busca ele lá, fica com ele pra você ver, convive 24 horas com ele, você vai ver tanto que ele é bom, que ele é bonzinho, que ele é ótimo, que ele é perfeito, do jeitinho que você tá me contando. Nossa, tá bom. Não tinha visto esse outro lado. Eu falei, quando a gente falar que uma pessoa é perfeita, a gente tem que conviver com ela. Não é assim, não. Certo? Que você tá vendo só o lado floreado do negócio. Você não tá lá todo dia. Eu lembro do Chico, um comentário do Chico, que a mulher chegou nele, que ele era bonito demais e que não sei o quê, que o Chico olhou assim e falou assim... Isso aí deve ser um Emmanuel, né? Você tá falando do Emmanuel, né? Do Emmanuel, né? De mim não, né? Por quê? Porque tem essa confusão também, entendeu? Porque as pessoas misturam uma coisa com a outra. A bondade, né? Da pessoa, né? O olhar para a pessoa, tipo, olhar, acolher. Tá ali ouvindo. E às vezes ela não tem um ouvido em casa, não tem uma pessoa que dá atenção. E é uma coisa realmente muito perigosa, até mesmo porque nós trabalhamos aqui no tratamento. Por exemplo, uma pessoa às vezes está numa situação de muita carência, de muito sofrimento e tal, e o fato, tão somente o fato às vezes de um rapaz ali no tratamento, tal, conversar com ela, dá atenção, já cria pelo menos por parte da pessoa, uma situação como essa. Gente, se cria um vínculo de amizade. Tem gente que chama a gente para casa dela para poder fazer tratamento. Imagina, se não... Imagina outras coisas. Assim, é o que ele está falando, né? A sensualidade está intrínseca na nossa essência. Claro. Então, quando a pessoa está carente demais, qualquer demonstração de afetividade, eu não estou falando afetividade, não sexualidade, ela acaba misturando, ela acaba levando para o outro lado. Não, aí vira paixonite. Mistura gratidão por atração. Aí vira paixonite. Até naquele livro que você me indicou, que é aquele da Casa Espírita lá, aconteceu na Casa Espírita. Teve um caso, né? Que foi colocado, por exemplo, nos estudos, aí um rapaz, mas a moça começou a ter relação e eles já eram casados, então que vai infiltrando nessas brechas nossas, né? Então, essa também é uma brecha, né? Para poder dispersar a casa, né? Dentre outras que teve, né? Então, essa também é mais uma brecha. Tinha um outro rapaz também que fazia palestra lá. Uma vez a moça entrou e a mulher dele trabalhava comigo. Eu gosto de eu não sou desse. Você fica assim, só querendo saber quem é, né? Eu sou do tempo E aí ele falava muito bem, ele fala muito bem, né? Ele é uma pessoa que tem culto nas palavras, que tinha vez que a gente nem entendia direito o que ele falava. Ele é fera. E aí ele lá falando, não sei o que, e a moça entrou toda encantada, né? E falando. Aí a mulher dele lá do meu lado fazia assim. Aí depois que a pessoa saiu e tal, ela falou assim, de repente eu virei obsessor. Então, assim, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque até os pensamentos da gente atrapalham o tratamento daquela pessoa. Tenho certeza que aquela pessoa não foi tratada direito, porque assim, eu só via isso.
Que passo foi esse? Quero saber, gente. Eu do centro lá todo detonado. Saí dor nas costas, no peito, então. Ainda bem que os amigos espiritual neutralizam tudo isso. Quando consegue, Nem sempre, né? tá? Quando consegue, nem sempre. Então vamos agradecer mais uma vez por esse estudo maravilhoso, esse tema muito importante, né? Que o Ana nos trouxe. Agradecer a ela por isso, ao nosso irmão Divaldo, por trazer isso para nós, a equipe espiritual que nos acompanha sempre nesses estudos. E, claro, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, é o nosso Pai maior pela oportunidade. E com muita gratidão no coração, a gente ora a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Jesus nos ampare, veja.